dia, quarta-feira. Que bom estar novamente aqui com você. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é procedimentos estéticos nos dentes. Tem alguma dúvida? Se sim, já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste, viu? Isso mesmo. Vai em frente à TV. Faz o clique agora, não esquece do seu nome e cidade. Você pode aparecer aqui para todo o Brasil e eu adoro mostrar, viu? Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook. Isso mesmo, basta clicar aqui, ó. Clicando todo dia tem conteúdo novo para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você quiser. Rede Família Oficial, procura a gente lá no Facebook. Coloca também o WhatsApp na tela, quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar, viu? O doutor vai responder ao vivo aqui para você. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Clareamento, lentes de contato, próteses. Quais os segredos para deixar os dentes mais bonitos? No estúdio, um cirurgião dentista vai esclarecer os mitos e verdades sobre os tratamentos. Tem ainda as técnicas alternativas. Será que funcionam, hein? A repórter Larissa Israel vai nos levar até Olambra para conhecer melhor a cultura holandesa e também trazer dicas de paisagismo para você mudar os ambientes da sua casa. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e com muita coisa boa, curiosa para você hoje, viu? Ao vivo e com as principais notícias do dia, mas antes vamos ver como está o tempo, o clima em várias regiões do país. Em São Paulo, capital, mínima de 13, máxima de 24 graus, sol entre nuvens por lá na capital. Rio de Janeiro, mínima 19, máxima de 24 graus, nublado no Rio de Janeiro. E Rio Branco, Acre, mínima de 22, máxima de 32 graus. Agora sim as notícias do dia. Começamos com a economia. A venda de carros registrou aumento, o que indica a recuperação na economia. Olha só. Nas concessionárias, a expectativa é faturar mais neste ano. A FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, estima uma alta de 2,2%. O crescimento pode parecer tímido, mas representa uma recuperação do setor. Em setembro, as vendas aumentaram mais de 14% em relação ao mesmo mês do ano passado. Cerca de 240 mil veículos foram vendidos. Já para o segmento apenas de automóveis e veículos comerciais leves, que lidera as vendas, o aumento foi de quase 25% se comparado a setembro de 2016. A expectativa é de um crescimento de quase 10% em 2017, mais que o dobro da previsão anterior, de 4,3%. Um pouco mais de confiança, os banqueiros dão mais empréstimo para as famílias serem mais confiantes de tomar esse empréstimo. O mercado automobilístico é movido pelo crédito, e o crédito acabou ajudando nesse segmento. O segmento de seminovos também mostra fôlego. No acumulado do ano, houve aumento de quase 7,5% sobre o mesmo período de 2016. As projeções positivas das distribuidoras de veículos animaram outros setores da economia. Todo o setor siderúrgico que vende chapas de aço, né, blocos de aço para a indústria automotiva se beneficiou hoje, teve destaque de alta na bolsa. Né, o emprego como um todo se beneficia, o setor de consumo anda. Quando você tem um segmento importante como esse andando, ele puxa todo o resto da cadeia produtiva, do emprego, da renda e da atividade econômica. E a gente torce aí pelo aquecimento da economia do país, né? E aqui no Brasil, a liberação de verbas para parlamentares pelo presidente Michel Temer tem sido criticada pela oposição. De acordo com eles, isso representa um agrado aí para votar a favor do presidente. Michel Temer fez corpo a corpo com mais de 40 parlamentares para articular apoio na Câmara. O próprio presidente da República tem a sua agenda cheia, conversando com os parlamentares, explicando sobre a sua defesa, não liberando emendas. A suposta liberação de emendas irritou deputados da oposição. O uso do recurso público através da liberação de emenda parlamentar para tentar garantir o resultado
que interessa a ele aqui na Câmara, portanto a sua impunidade, é totalmente antirrepublicana, uma conduta criminosa que merece ser investigada pelo Ministério Público. Pelas redes sociais, o presidente disse que a quantidade de visitas no gabinete faz parte da rotina, mas em seguida chamou a denúncia de inepta e sem sentido. A estratégia de receber deputados aqui no Palácio do Planalto é a mesma que Michel Temer usou para derrubar a primeira denúncia na Câmara. Enquanto o presidente tenta garantir votos para barrar a segunda denúncia, partidos aliados fazem uma dança das cadeiras na Comissão de Constituição e Justiça, que deve começar a elaborar o parecer na semana que vem. Sai Jorginho Melo, que foi contra o presidente na primeira votação, e entra o deputado Edson Moreira, que votou a favor de Temer. A mudança desagradou o presidente da comissão. O fato é que substituições que sejam casuístas para poder sacar alguém da comissão com um objetivo específico de votar a favor ou contra, eu acho que é inadequado porque fere a prerrogativa do parlamentar. A CCJ já anunciou que deve começar a contar o prazo na semana que vem e votar o parecer até o dia 22 de outubro. A decisão de recomendar o andamento ou a rejeição do processo será mesmo do relator da comissão, deputado Bonifácio de Andrada, que votou para arquivar a primeira denúncia. Só depois, os deputados recebidos no Palácio vão votar se o processo contra Temer deve ser barrado ou seguir para o Supremo Tribunal Federal. E uma decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves só deve ser tomada no dia 17. Ontem, senadores fizeram discursos exaltados contra e a favor do político. Antes da sessão no Senado, Aécio Neves sofreu 2 derrotas. O pedido da defesa para que o ministro Edson Fachin não fosse o relator do mandado de segurança, que tentava suspender o afastamento de seu mandato, foi negado pela presidente Carmen Lúcia. Ela manteve o assunto com Fachin, que logo depois da decisão de Carmen Lúcia, negou o mandado de segurança. Aécio segue afastado do cargo. O dia foi de costuras entre líderes dos partidos e o presidente Eunício Oliveira. No plenário, os discursos foram fortes no questionamento sobre a competência do Supremo em decidir assuntos do Legislativo. Em um Estado de Direito, decisão judicial não se insurge contra ela. Em respeito à Constituição, que juramos obedecer, e ao ordenamento jurídico, seria, por parte desse Senado, uma subversão que, essa sim, feriria a ordem democrática. Se o Senado se submeter a isso, é muito melhor dissolver o Senado, pegar a chave do Senado Federal e fazer como fizeram na ditadura militar e entregar ao Supremo Tribunal Federal, com todo respeito. Do mesmo partido que Aécio, Paulo Bauer se exaltou ao pedir que o plenário colocasse o caso em votação. Não é possível que nesta casa ninguém mais queira cumprir o que diz a Constituição da República. Em algum lugar deste país, a Constituição tem que ser obedecida, tem que ser respeitada. Depois de 3 horas de debates, a votação nominal dos senadores decidiu pela espera do julgamento do afastamento de Aécio Neves pelo conjunto de ministros do Supremo, marcado para o dia 11 deste mês. Por 50 votos a 21, ficou definido que só no dia 17 os senadores voltarão a tratar do assunto. Ainda política, o plenário da Câmara dos Deputados retirou a medida provisória do Refis, que permitiria que uma pessoa suspeita de corrupção pudesse parcelar e ter desconto na dívida dela com a União. A discussão na Câmara dos Deputados girou em torno do Refis, uma medida que permite que pessoas físicas e jurídicas renegociem as dívidas de impostos com a União. Diante da péssima repercussão, os deputados decidiram que quem é suspeito de corrupção não poderá parcelar ou ter desconto nas dívidas. A proposta inicial dava a possibilidade de que investigados pela Lava Jato, por exemplo, renegociassem os valores. A votação do Refis acabou jogando mais para frente a discussão sobre a criação de um fundo público para financiar propagandas eleitorais. O texto, que veio do Senado, prevê que as campanhas políticas serão bancadas por um fundo público de R$ 1,7 bilhão.
O dinheiro viria principalmente das chamadas emendas de bancadas, que deveria ser gasto em projetos de infraestrutura, como a construção e recuperação de estradas ou saneamento básico. Compreendemos a atual situação do Brasil, o momento fiscal que o Brasil vive hoje. Votar qualquer discussão, qualquer proposta dessa natureza que vai tirar ainda mais do Brasil já tão falido e tão sofrido e desesperançoso. Aqueles que detêm poder econômico financiam campanhas, eles não financiam por amor à democracia, eles financiam em busca de privilégios, obras superfaturadas, influência, atos de corrupção. Agora olha essa no Rio de Janeiro. Um assaltante se deu mal quando foi assaltar uma academia de luta. Na pressa para fugir, ele esqueceu até o chinelo. O criminoso parecia estar desarmado. Ele entrou na academia e pediu informações no balcão, mas logo em seguida rendeu a atendente. Exigiu o celular dela, só que ele nem teve tempo de pegar o aparelho. Quando os alunos ouviram os gritos da mulher, desceram para ver o que era. Ao perceber o risco de ser pego, o assaltante não pensou duas vezes. A cena foi muito rápida. Em poucos segundos, o homem pulou a catraca e fugiu de bicicleta, junto com o comparsa, que ficou do lado de fora. Os alunos ainda tentaram alcançar a dupla, mas sem sucesso. O professor responsável pelo local conta que cerca de 10 alunos estavam no tatame fazendo aula quando aconteceu a tentativa de assalto. A gente desceu a escada para ver o que estava realmente acontecendo, né? E aí os alunos, ele sentiu, as pessoas saíram, descendo a escada, e aí ele saiu correndo. E os alunos tentaram sair correndo atrás dele. O bandido saiu com tanta pressa aqui da academia que ele esqueceu de um detalhezinho. Ele saiu, gente, descalço. Saiu, esqueceu aqui as sandálias dele. Eu vou aproveitar a oportunidade e convidá-lo para ele vir buscar as sandálias deles e quem sabe fazer uma aula particular para ver se ele sai desse mundo do crime aí e vem ser uma pessoa do bem. Ah, não volta nunca buscar o chinelo, viu? Bom, agora você vai conhecer um vinho produzido no Rio Grande do Sul que custa R$40 e que foi considerado uma das 5 melhores bebidas do mundo, olha só. Um espumante moscatel, produzido há 19 anos pela vinícola, que atrai turistas e provoca esse tipo de reação em quem experimenta. Esse é vinho para você abrir e tomar uma garrafa inteira. É muito bom. Mais de 700 mil rótulos enviaram amostras para a avaliação. Mas o espumante conquistou os jurados. A lista é divulgada todos os anos pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Destilados. Mas não foi só nesse ranking que o espumante ganhou pódio, não. Antes, para chegar lá, foi eleito o melhor em uma classificação geral que leva em consideração diversos concursos internacionais de países como Inglaterra, Argentina e Canadá. Mas o que será que o 5º melhor vinho do mundo tem de tão especial a um preço em torno de R$45? Tentamos descobrir com o diretor comercial da casa. A gente precisa, sim, produzir a matéria-prima em excelência, afinal de contas, a matéria-prima uva é a base para a gente elaborar um grande espumante e todos os processos, a partir do momento que essa matéria-prima passa a ser vinificada, tem que ser muito minuciosos para a gente conseguir chegar no auge de qualidade de um espumante que a gente espera. E quem degusta a bebida logo descobre toques de pêssego, pera, maçã e um certo aroma de flores. E no final das contas, o resultado fica por conta de outros jurados. Aqueles que decidem se vão levar ou não o espumante para casa. Muito leve, muito gostoso. Desce fácil. Com muita facilidade. Vale a pena experimentar até pelo preço, né? Acessível. Então comenta nas redes sociais, hein? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Ainda não? Eu já sigo, claro, né? Entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela. facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir. Todo dia tem postagem nova para você, conteúdo novíssimo, viu? Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. O Instagram é @canal Rede Família. Eu também já estou seguindo, viu? Nos segue lá também. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com a hashtag
RF com você. Se você quiser nos mandar uma foto bem bonita assistindo aqui o RF com você, pode me mandar. Não esqueça do seu nome e cidade. Tem alguma dúvida sobre o assunto do dia? Pode mandar também no WhatsApp que está na sua tela, 19 97102 4854. Estou sempre esperando a sua participação. Bom, na internet, muitas blogueiras dão dicas caseiras de clareamento dental. Elas deixam claro que não são profissionais, mas acabam influenciando muita gente. Vamos ver. Então, gente, para esta primeira dica, precisaremos de um limão e bicarbonato de sódio. Aí o processo é bem facinho, gente. Cortem o limão no meio, tá? Apenas um limão, como eu falei pra vocês. E peguem também um potinho pequeno pra guardar a mistura nele e não desperdiçar nada. Aí é só espremer bem os limões e colocar o suco dentro do potinho. E depois, gente, coloquem também o bicarbonato de sódio junto do limão que acabamos de colocar no potinho, com cuidado pra não vazar, porque ele espuma um pouco. E vocês não precisam colocar bastante bicarbonato, coloquem o suficiente até ver que ele virou uma pasta. E aí, galera, agora é só aplicar essa pasta no seu dente e prontinho. Não tem segredo, eu falei pra vocês que era bem facinho. E outra coisa também, vocês podem aplicar essa mistura até 3 vezes por semana, tá? Eu não aconselho que vocês apliquem mais que 3 vezes, porque o limão tem um ácido e ele pode danificar os seus dentes se aplicar ele com muita frequência. Então, tomem cuidado. Para a segunda dica, precisaremos apenas de açafrão da terra. Então, o que vamos fazer é colocar um pouquinho de açafrão na pasta de dente que vamos usar. Aí não tem segredo, gente, é só escovar os seus dentes, normalmente como se você estivesse escovando apenas com a pasta de dente. E muitos não sabem, mas o açafrão da terra é ótimo para tirar manchas amareladas, manchas de vinho e cigarro dos dentes. E vocês podem aplicar o açafrão quantas vezes vocês quiserem, pois ele não é nem um pouquinho ofensivo para os seus dentes. Aí, galera, para a última dica, usaremos apenas um vinagre de maçã, aquele que nós sempre temos na cozinha. Então, gente, o que geralmente eu gosto de fazer é colocar um pouco de vinagre em um copo para ajudar na hora da aplicação, porque assim eu acho que fica mais fácil. Aí é só vocês mergulharem a sua escova no vinagre e começar a esfregar os seus dentes com calma e delicadeza, gente. Não esfreguem com muita força, porque pode danificar os seus dentes, tá? Então vão escovando os dentes por aproximadamente 5 minutos, repetindo os movimentos. Então muitos não sabem, mas já foi comprovado por cientistas americanos que o vinagre ajuda sim na remoção de manchas de café, manchas amareladas e até mesmo nicotina dos dentes, pelo ácido que ele tem. Aí depois que vocês aplicarem o vinagre, é bom enxaguar a boca e escovar os seus dentes novamente com uma pasta de dente comum, tá? Porque o vinagre contém ácido e se vocês deixarem esse ácido nos seus dentes, pode danificá-los. Então, seguindo as instruções certinhas que eu acabei de passar para vocês, vocês terão dentes muito mais brancos em casa sem gastar nada. E aí, será que essas técnicas funcionam de verdade, hein? Vocês estão com dúvida? Daqui a pouco o cirurgião dentista vai nos esclarecer certinho, viu? E temos imagens de outro método muito explorado na internet, que é o clareamento com casca de banana. Pode colocar algumas imagens aqui? Como vocês estão vendo, olha, essa blogueira também, ela recomenda utilizar 2 vezes ao dia, esfregar realmente a casca de banana, pelo menos por 2 semanas. E daí os dentes ficam mais claros. Será que ficam realmente? Vamos então conversar com o cirurgião dentista Edson Cardoso. Seja muito bem-vindo aqui no RF. Prazer, com você. É, estar aqui. Vi que você ficou abismado vendo todas essas dicas, é isso mesmo? Né? São situações sem embasamento científico algum, né? Muitas eu até nem conhecia, essa do açafrão, né? Francamente, esse eu nunca tinha visto. O açafrão mancha até a nossa mão na hora de cozinhar, né? Imagina os dentes, você vai aumentar as manchas, né? O que acontece, Marielle, é que essas substâncias químicas, elas não entram no processo de oxidação, que é onde você vai ter realmente a quebra das moléculas da mancha. O que ocorre com relação à casca de banana, por exemplo, é que o esfregaço, o ato de esfregar os dentes,
E por ser fibrosa a casca, você vai acabar removendo manchas. Placas. Placa bacteriana, mancha de café, coisa muito superficial. Ou seja, vai clarear de forma superficial por algum tempo, mas logo vai voltar na verdade, eu acho que vai mais limpar do que clarear. Então, essa sensação do dente estar mais limpo, talvez gere na cabeça, né, da pessoa essa sensação que clareou. E sem contar que dá muito trabalho você fazer isso, né? Colocar substâncias de gosto duvidoso na boca, como vinagre, limão com bicarbonato. Bicarbonato extremamente abrasivo. Eu iria perguntar do bicarbonato. O bicarbonato em concentrações muito indicadas, que já vem na quantidade certa em alguns cremes dentais, ele participa no polimento, na remoção de manchas superficiais, não as mais profundas, onde aí sim precisa de um produto químico, que é o peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, que vão estar presentes no clareador ofertado pelo profissional dentista. Tá? Então, se você não usar essas substâncias que são baseadas em muita pesquisa, investimento, tanto de grandes empresas quanto de universidades, né? Mundo afora, não vai haver resultado algum. O bicarbonato em excesso, inclusive, pode estragar os dentes? Pode estragar no contexto de muito atrito, você acaba desgastando esse esmalte, gerando mais sensibilidade a longo prazo, enfraquecendo essa estrutura dentária. Pessoas já com sensibilidade avançada, pode ampliar, aumentar essa sensibilidade. E imagina usar o limão ainda, mais ácido ainda, né? Não tem embasamento científico algum. O telespectador, né, o paciente, de uma forma geral, tem que fugir desses métodos. Sim. Tá? Na dúvida, nem pesquisar na internet. Procura o seu cirurgião dentista. É a melhor forma, né? Sempre procurar um profissional. Nunca usar o senhor Google, o doutor Google, né? É um problema, na verdade, é um problema. Dia, né, doutor? E com a divulgação desses blogs, desses sites de internet, onde sempre existem oportunistas, né, por trás disso, vai acabar lesando a pessoa, de uma forma geral, né? O paciente, a gente usa muito essa expressão. E a saúde bucal. E a saúde bucal, de uma forma geral, né? Então, eu acho que procurando um profissional capacitado, não vai ter, assim, maiores problemas, vão minimizar os problemas também. É mais indicado. E, doutor, daqui a pouco a gente vai mostrar as técnicas mais usadas, então, mas tem gente que exagera também no clareamento, né? Existe um limite? Existe um limite, tá? O dente natural, o dente humano, ele é naturalmente claro, leitoso, tá? Ele não é branco, por exemplo, como uma folha de papel sulfite ou como uma camisa branca. Sim. Ele tem nuances, né? Nuances diversas do azul, do amarelo, do laranja. Então você tem cores variadas de acordo com a genética dessa pessoa, desse paciente. E o gel clareador, quando usado em quantidades corretas, o dente vai atingir um índice de clareamento. É um limite. É um limite. Para cada pessoa. E ele não vai passar. Entendi. Por mais que você utilize, você vai começar a ter efeitos colaterais. Você vai começar a ter sensibilidade, desgaste desse esmalte, queima da gengiva, porque se colocar em muito excesso, queima, cauteriza a gengiva, por ser uma água oxigenada em alta concentração. Então, atingir um índice de branqueamento favorável, que tonalizou bem a pele, está combinando com aquela cor, pare. Até porque o cirurgião dentista que faz o clareamento nessa pessoa tem que acompanhar, né? Como tudo na vida tem um limite, né? Tudo na vida, viu? Quem tá assistindo o RF com você. E tem gente que não tem limite. Como cantor, não sei se o senhor, o doutor, se lembra, Gustavo Lima. Claro, lembra? Ele virou até meme na internet. Nós buscamos uma foto, pode colocar. Ficou famoso esse... Ficou famoso, olha aí. Eu não sei se é lente de contato também que ele colocou, além do clareamento, doutor. Nesse caso, até é impossível o clareamento normal. Feio. Ficou o que feio. era pra ficar bonito, ficou feio, o clareamento tradicional, feito com os géis, ou mesmo clareamento de consultório com laser ou luz de LED, que tem alguns fatores importantes aí de favorecimento. No caso dele especificamente, são provavelmente facetas, tá? E com uma cor muito exagerada, né? Provavelmente já até trocou, muito provavelmente. Sim. Então, eu acho... Ele virou piada na época, né? Todo mundo falava do dente do Gustavo Lima. E pacientes chegavam em consultório pedindo.
algo parecido. Que acham bonito, Acham ainda bonito. assim. Sim, porque ele supostamente ele tem um ídolo lá na televisão Sim. e ele quer ficar igual. E aí você tem que esclarecer o que é melhor pro caso específico desse paciente. Se você fizer isso, eu acho que resolve bem a questão. Com certeza. E aí nós temos aqui também imagens de alguns procedimentos mais utilizados aí no consultório. Vamos dar uma olhada. Vamos ver então o primeiro? Vamos ver. Para você explicando pra gente, doutor. Ah, tá. Esses são facetas e coroas em porcelana pura. Observe que nos dias atuais, o metal, ele está totalmente contraindicado na cavidade oral. Tá em baixa, né? Está muito em baixa. Tanto no meu consultório quanto de muitos colegas, diversos colegas, o metal foi abolido. Então você usa o pino de fibra de vidro para reforçar estruturas, onde antes era em metal. Sim. Estruturas em zircônia. O interior dessas coroas, você tem em zircônia, você tem substâncias brancas para que não provoque sombra e não provoque oxidação a nível gengival, provocando aquela gengiva escura nos arredores, que era muito tradicional, muito comum antigamente. Você vê o pessoal mais de idade, o pessoal que fez coroas em metalocerâmicas antigas, você vê toda a tonalização da gengiva escurecida, oriunda de oxidação de metal. Então hoje você tem a porcelana pura, que quimicamente é o disilicato de lítio, e de uma durabilidade, de uma naturalidade e de uma biocompatibilidade assim fantástica. Incrível. Hoje em dia o lema é o quanto mais natural, melhor. E o né? quanto mais biocompatível também. Sim. Gerando trabalhos com pesquisas indicando até 20 anos de estabilidade de cor, de tecido gengival saudável, né? E mantendo, evidentemente, os padrões normais de higiene e as visitas regulares para que esse trabalho bem executado se perdure, né? Doutor, é natural todas as pessoas perderem os dentes ao longo da vida ou se fizer realmente acompanhamento adequado durante a vida criança, adolescente, adulto, Sim, agora consegue eu manter? vou falar com a minha visão de periodontista, tá? Tá. Uma das minhas especialidades é, se você fizer uma visita regular, semestral, não precisa evidentemente ser com um especialista, o seu clínico de confiança. Sim. A estrutura dental, salvo, né, pessoas que têm hábitos nocivos como roer unha, o cigarro, pessoas que mordem objetos, né, esses dentes são para perdurar a vida toda, tá? Tanto que você tem pacientes que foram muito bem acompanhados, isso em pesquisa, com 70, 80 anos, com dentes muito próximos que eles tinham lá na vida jovem. Tem toda a estrutura. Claro que manchamentos, restaurações mal executadas que podem levar a prejuízos dentários vão acontecendo durante a vida, né? Sim. Fraturas, pequenos acidentes. Mas a estrutura dental, ela foi desenvolvida, estruturada pela natureza para perdurar a vida toda desse paciente, dessa pessoa, né? Olha aí, boa dica então, visitar o dentista aí a cada 6 meses, pode de repente ter dentes bonitos ao longo da vida. Ao longo da vida, com certeza. A pessoa fica muito mais jovem quando ela tem seus dentes naturais. Com certeza. Muito mais jovem. A perda da estrutura dental, Marielle, ela provoca uma ruína do músculo, uma ruína dos ossos da face. Então, pessoas de mesma idade, com dente natural, se comparados com os que usam prótese, eles são de 10 a 15 anos, evidentemente mais jovens. Mais jovens. Né? Bom, vamos ver mais um procedimento aí estético, né? Utilizado bastante em consultório. Ah, sim. A faceta de porcelana. Essa é a famosa faceta de porcelana. É importante ressaltar, Marielle, é bem parecido com a lente? É parecida com a lente. A lente, ela tem de 0,2 a 0,4 milímetros de espessura. A lente de contato, ela serve basicamente para melhorar contorno, tamanho e fechar espaços entre dentes. Se a pessoa já tem uma estrutura mais amarelada, resinas compostas nos dentes anteriores, já passou por uma série essas são lentes. Antes e depois. Antes e depois para fechar aqueles espaços que são os diastemas, fica né? Perfeito, realmente. Incrível o resultado. Se você perceber nesse caso, o paciente tem estrutura dental normal, nunca fez resina composta, nunca passou por grandes intervenções. Esse é candidato à lente. Se ele tiver resinas aí na região anterior, pequenas fraturas, dentes com formatos mais diferente, aí a faceta já é indicada. A diferença é que a faceta, obrigatoriamente você tem que fazer um pequeno desgaste no dente.
obrigatoriamente, Então, corrigindo prejudica imperfeições. um pouco a dentição. É normal hoje em dia, por vaidade, né, por modismo, os pacientes chegam com dentes às vezes íntegros e pedem para colocar facetas. E aí você orienta. Olha, talvez o seu caso não seja para faceta, vamos tentar uma lente? Vamos tentar primeiro um clareamento para ver se você fica satisfeito, assim? Sim. Porque depois a pessoa tem anos para usar. E tem a manutenção, né, doutor? Claro. Quebra fácil, por exemplo, a lente de contato ou a faceta de porcelana? Quando bem ajustada, quando bem cimentada, quando bem executada pelo laboratório protético, não, elas não quebram fácil, não. Tá? Essa é uma lente. Como que funciona? Em série? É uma capinha? É uma capinha, ela tem um pequeno e delicado apoio na parte de trás do dente e através de um cimento resinoso, previamente, olha lá. A colocação. Tá vendo a colocação? Esse bastão, dente por dente. Esse bastão é um bastão pegajoso. Ele tem uma cera, porque a lente é muito delicada. Se ela cair no chão, ela quebra às vezes como um vidro. Então você usa esse bastão para levar, acomodar na estrutura dental e depois você com cuidado e com instrumentos corretos você vai acomodando. É um cimento que faz a colagem dessa lente, né? E virou febre, doutor? Virou febre em conta muito em parte pela internet, pela TV, mídia, pela né? mídia. Os artistas, mas assim, bastante. não traz grandes prejuízos ao dente. Quando bem feito, no desgaste correto, a pessoa se compromete, né, a ter uma manutenção adequada, eu particularmente acho que não traz grandes prejuízos, tá? O paciente coloca uma lente dessa e acha que nunca mais vai ter que voltar no profissional que fez, mentira, porque ela não se desgasta, ela não quebra, provavelmente ela vai quebrar, provavelmente ele vai ter cárie, doença periodontal como um dente normal. Então a manutenção assim é vital para perdurar esses 20 anos que as pesquisas indicam. O método ainda é bem caro, doutor? É controverso isso, né? Porque varia um pouco de profissional para profissional, varia um pouco de laboratório para laboratório, varia até de cidade, né, para cidade, mas em média você tem um preço, acho que até acessível a todas as camadas sociais, na minha visão, tá? Já foi muito mais caro. Hoje, com a divulgação de algumas marcas que não existiam no Brasil, trazendo esse material de silicato de lítio para os laboratórios, eu acho que facilitou um pouco o acesso. Na minha visão, acho que está acessível para todo mundo atualmente. Tá? Bacana, doutor. Bom, agora vamos mostrar a prótese de implante de porcelana. Na verdade, quem não cuidou bem dos dentes ao longo da vida, uma hora ou outra vai precisar da tal da prótese, né, doutor? Da prótese de implante. Essa é uma coroa unitária, tá? Aquele parafuso na parte de baixo do vídeo, ele que retém essa prótese no implante. E o implante, esse sim, tem hoje um acesso muito, muito bom a todas as pessoas, né? Antigamente realmente era um valor muito além das possibilidades. Então você tem uma falha unitária, você instala um implante através de uma cirurgia leve, né? Uma cirurgia de não mais que meia hora, você instala um implante com todos os procedimentos regulares e aquela coroa que está substituindo a falha, ela substitui com muita perfeição. Pode ser também de porcelana pura. Não precisa ter metal em nada disso que nós estamos falando. Sim. Claro que um investimento um pouco maior, mas a durabilidade e a biocompatibilidade a longo prazo é fantástico. Né? Mas esse método só é indicado para quem de repente perdeu 1, 2 dentes, casos isolados ou não? Não. Tem gente que chega e faz a boca inteira? Faz a boca toda, né? Inclusive, pelo menos no meu consultório, 50% dos trabalhos são de pacientes edêntulos, desdentados totais, sem nenhum dente na cavidade bucal, que faz as próteses parafusadas superior e inferior, tá? Tanto em porcelana quanto em resina, tá? Dependendo da ação muscular do paciente, dependendo a idade, o perfil do paciente, né? Resumindo, você faz em cerâmica, em porcelana. Dependendo do perfil do paciente, faz em resina. Vai trazer uma maleabilidade melhor, o músculo vai ficar mais confortável. Tá? Um paciente muito estressado, muito tenso, muito bruxista, né? Range os dentes. Range os dentes, esse você não põe porcelana. Sim. Provavelmente ele vai quebrar muito e vão gerar conflitos dentro do consultório. Né? Caso a caso. Caso a caso. Bom, temos uma pergunta do Fabiano de Morungaba, interior de São Paulo. É verdade que as bactérias da boca podem levar à morte? É verdade, doutor? Vamos lá, agora eu vou responder como cirurgião bucomaxilofacial. Os casos de morte no Brasil,
por bactérias oriundas da cavidade bucal existem sim, tá? Existem anos aí de 10, 12, 18 mortes por ano por bactérias oriundas da boca. O que ocorre, Marielle, é que o paciente relapso, às vezes, tem uma lesão dentária, um canal contaminado, por exemplo. E ele não vai atrás do tratamento. Ou alguma outra feridinha que se formou e não cuidou? Não. Basicamente, os casos de morte, eles são oriundos de infecções de canal, tá? E infecções em áreas de seio maxilar, tá? E o paciente relapso, por exemplo, ele não vai buscar tratamento. Aquela lesão... Mas dói muito, né, doutor? Nem Tem que sempre. ser resistente a dor, nem né? Sempre. A dor o canal, em algumas circunstâncias, ele não provoca dor. Vai de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa. Às vezes você tem uma necrose do tecido dentário, da polpa dentária. Então ela não sente. Ele não sente. Ocorreu à noite, por exemplo. Ele tem a lesão, começa a se desenvolver um cisto. Esse cisto mal cuidado gera uma infecção. Essa infecção, principalmente em região de mandíbula, pode ocorrer dessas bactérias se aproveitarem da região e descerem através de estruturas musculares, através de veias, descer para o pescoço, provocando anginas e provocando, em circunstâncias um pouco mais avançadas, sepsis e a morte do paciente. Mas são casos raros. O paciente tem que ser um pouco relapso, um pouco descuidado, tá? Se perceber qualquer afecção bucal mais séria, qualquer dor ou edema, um inchaço na face, procura um profissional. Mas os casos de morte, respondendo o Fabiano de Morongaba, eles existem, mas são casos mais raros, tá? Casos onde o paciente realmente passou por uma circunstância... Descuidou, não foi atrás do profissional. Então, Fabiano pode sim morrer, mas tem que ter muito cuidado aí. Bom, temos que cuidar dos dentes e da vida toda. Já tirou sua foto? Já mandou? Coloca o WhatsApp na tela, produção. Você pode tirar, fazer um clique bem bonito, manda o seu nome e a cidade também, viu? 19971024854. Você vai aparecer aqui no final do programa para todo o Brasil e eu adoro. Deixa o WhatsApp também se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia. Estamos falando sobre saúde bucal, principalmente sobre procedimentos estéticos, para você ficar mais bonito, bonita. Falamos dos exageros, né? Gustavo Lima clareou demais. Coloca a foto do Gustavo Lima, que clareou demais os dentes. O doutor fala, tudo na vida, a gente tem que ter o limite. Olha aí a foto do Gustavo Lima, antes e depois. Acreditamos que ele até já tirou essa lente aí de contato dos dentes, porque virou meme na internet, não condiz nem com o tom de pele. O grande problema das pessoas é imaginar que quanto mais branco, melhor, ou mais saudável, e nem sempre. Tá? Quando o dente atinge um nível de clareamento saudável, combinando com a pele, trazendo vida para aquele paciente, melhor. Sim, com certeza. Nós temos uma pergunta da Miss Lene, mas deixa eu ainda perguntar, Miss Lene, me espera um pouquinho aí, olha, ainda sobre clareamento. A gente pode encontrar facilmente o clareamento em algumas lojas que vendem, inclusive, produtos para dentistas. Qualquer pessoa pode comprar. É indicado ou não é indicado, doutor? Não é indicado e atualmente, Marielle, não pode mais chegar nessas lojas e comprar só com receita do cirurgião dentista. Apenas com receita. Essa legislação mudou de um tempo para cá por conta dessa descriminalização de todo mundo ia numa dental. Porque é perigoso, a pessoa não sabe, não sabe usar, vai usar por 17%, 20%. Ele começa em 6%, 10%, 16% e 22%. Cada vez que é mais branco. E o clareador de consultório chega até 40%. Mas esse estritamente tem que ser usado no consultório, com uma proteção para a gengiva, uma barreira, para que não ocorram queimaduras graves, inclusive. Sim. E sem contar que nas farmácias você encontra inúmeros produtos prometendo o clareamento. Resolve, doutor? Fitas, clareadoras. As pesquisas mostram que o resultado é muito baixo, clinicamente imperceptível. Cremes dentais comparados com creme dental normal, creme dental para clareamento, tá? Ele tem partículas polidoras e algumas substâncias que prometem clarear. Confrontado com creme dental normal, algumas pesquisas com o uso de 12 semanas dos dois mostram que a diferença foi muito insignificante, mínima. Então, o clareamento feito pelo profissional ainda é o mais recomendado. Vai realmente ter resultados que o paciente espera, dentro do padrão
desse paciente. E é o mais seguro também, seguro, né, doutor? Inclusive, acesso, custo-benefício bom hoje em dia, tá? Eu acho que é o melhor caminho. Antes era muito caro, realmente, os produtos, a maioria, está tudo mais acessível. A maioria eram importados e, por conta de uma série de fatores, era muito caro para o paciente, né? Então, hoje tem um acesso muito bom, produtos nacionais ótimos, padrão mundial. Então, eu acho que vale a pena procurar o profissional antes de usar essas receitas milagrosas de blogueiras, de internet, que realmente o resultado vai ser muito, o doutor está falando das blogueiras, porque no início, quem chegou agora e está acompanhando o RF com você, nós já mostramos aqui clareamento dental feito com limão, uma mistura de limão com bicarbonato, açafrão, né? Que pode ainda manchar ainda mais o dente, né? Se mancha a nossa mão durante com certeza vai fazer gerar alguma resíduos. Comida, imagina nos dentes, o dente vai ficar né? cor de laranja, ele vai ficar alaranjado, vai ficar amarelado. Com certeza, e ainda passar casca de banana. O doutor disse, gente, esses métodos não funcionam, viu? Agora sim a pergunta da Missilene, vamos lá. Caldas Novas, Goiás. É perigoso tirar o siso, doutor? Não é perigoso, Maria. Muita gente tem medo, né? Perigo nenhum. O que ocorre é que muitos profissionais às vezes tiram o siso sem fazer uma anamnese com o paciente, descobrindo se ele é um cardiopata, se ele tem problema renal, se ele já teve problemas com hemorragias, se ele é alérgico a algum medicamento. Tem que fazer toda essa investigação, todos esses exames. Quando os exames, o paciente está apto a fazer o siso, você medica ele previamente, tá? Com base na Associação Brasileira de Cardiologia ou até na Associação Americana de Cardiologia, que muitos profissionais gostam bastante. Medicando esse paciente, evitando a endocardite bacteriana, evitando infecções pós-operatórias, não tem perigo nenhum. Em alguns casos é necessário, obrigatório tirar, doutor? Eu tenho como... Não, o siso... Tá, mais de 90% dos sisos geram problemas para os pacientes, tá? Por exemplo, quando ele começa a nascer, muito provavelmente ele empurra os dentes, muito provavelmente ele gera dor, ele gera edema, ele gera febre, ele gera trismo quando ele vai nascer, que é a dificuldade de abertura da boca. Sim. E na terceira idade, é comum aparecer sisos. Na terceira idade? Na terceira idade, o paciente às vezes não tem dente algum na boca, e a prótese, o trauma da prótese na região que existe o siso, começa a sair esse siso. Então, redobrar o cuidado, o cirurgião dentista tem que redobrar o cuidado com esse tipo de pacientes. Só uma observação, eu sofri demais, tenho trauma do siso, viu, doutor? Muito tranquilo. Quando eu fiz, eu lembro que eu não dormi a noite inteira de dor. De acordo com o cirurgião dentista, vazou o sangue, né? Provável. E ficou um vácuo de ar ali. Na cavidade, né? Meu Deus do céu, a dor foi terrível. É isso mesmo que acontece? É muito comum, né? Antigamente existiam mais casos como o seu, que provavelmente foi uma alveolite, que é um tipo de osteite, né? É comum isso acontecer? É comum, principalmente em mulheres. Algumas pesquisas mostram que as mulheres têm um índice maior. Sim. E essa osteite, a famosa alveolite, e se for alveolite seca, que provavelmente foi o seu caso, sem sangue dentro da cavidade, a dor realmente é muito incômoda. Terrível. É uma dor realmente tem que acudir rápido, curetar o local para provocar Na manhã seguinte, era um sábado, ainda eu estava lá, ele abriu, né? Cureta o local, Sim. provoca um sangramento, onde vai trazer o conforto ali no local. Sim. E, evidentemente, o alívio daí foi instantâneo, assim, imediato. De 6 horas até 8 horas depois, provavelmente o paciente não sente mais nada. Bacana. Né? Doutor, preciso encerrar aqui a entrevista, mas sempre lembrando, gente, os dentes, eles são o cartão de visita de uma pessoa. Tem que cuidar, né, doutor? Mantém você saudável, mantém você jovem. Eu acho que tem que cuidar muito, aliás. Né? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Já convido para retornar aqui para falar sobre outros aspectos aí da saúde bucal. Voltaremos. Tem muitos assuntos para debater, muita coisa boa para passar para os seus telespectadores. Obrigada, doutor. Boa tarde. Agradeço. Seja bem-vindo sempre. 12 horas e 43 minutos e vamos ver como está o clima em outras partes aqui do Brasil. Em Limeira, interior de São Paulo, sol entre nuvens, mínima 19, máxima de 29 graus. Em Campinas, também interior paulista, mínima 16, máxima de 27 graus. Já em Vargem Grande Paulista, interior de São Paulo, também mínima de 12, máxima de 23 graus, sol entre nuvens por lá também.
Bom, a Expo Flora em Olambra já acabou, mas nossa repórter Larissa Sael foi para lá para conhecer melhor a cultura holandesa e também vai trazer agora dicas de paisagismo. Que tal mudar algum ambiente aí da sua casa, hein? Então, olha só. Olambra é uma cidadezinha super fofa, de 11 mil habitantes, localizada na região de Campinas. E é conhecida por ser a capital nacional das flores. E todo ano, Olambra recebe a tradicional Expo Flora, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. E além das flores, por aqui tem a mostra de paisagismo, culinária, artesanato. E o mais legal é que os visitantes conseguem curtir um pouquinho do clima e da cultura da Holanda. É bom, né? Eu aqui, vestido de holandês, né? Aliás, de cidade de Volendam. O Pete é o anfitrião da Expo Flora. Só de olhar para ele já percebemos um pouco da cultura e dos costumes da Holanda. A roupa diferente chama a atenção de quem passa, aliado ao carisma de um bom anfitrião. E não é só isso que nos remete à Holanda, não. Danças holandesas, nós temos danças típicas, nós temos comida típica, né? O barulho dos tamancos, né? Andando pela festa. Enfim, tem umas partes de Holanda aqui ainda. E falando em barulhos dos tamancos, quem não se rende a essa tradição um tanto quanto diferente? Pois eu tive que experimentar o famoso tamanco de madeira, que rendeu até uma dança. E vamos ver se ela sabe dançar. Vamos ver com se eu isso sei aí dançar, também. gente. Aí. É difícil, né, com esse sapato, ó. Opa! Vamos lá. Aí. Como é, Pi? Ok, taco e ponta e vai pra lá, ok? Taco e ponta e vai outro lado, taco e ponta e vai pra lá. Já posso pra Holanda também? Ah, pode dançar junto conosco. Posso dançar junto com pode você. dançar, você tá bem-vindo, muito bem aprovado. E é comum esse sapato na Holanda, Pete? Atualmente menos, né? Mas ainda, em torno de 2 milhões de pares são feitos ainda. Mas você não vem na cidade, você vem no campo, né? É tipicamente de jardim, né? De hobbies, aí você vê ainda, se encontra. Outro grande atrativo por aqui é a culinária. Até a árvore falante sabe disso. Nossa, que fome! Mas enquanto eu vou me alimentando dos nutrientes da terra, vocês não devem deixar de experimentar a nossa culinária típica holandesa. Essa bolachinha aqui, gente, é típica da confeitaria holandesa, mas ela tem um nome difícil e por isso eu cheguei aqui pertinho da Simone para ela nos falar como chama esse doce. Chama stroopwafel. Não te disse que era difícil? Como ela é feita, Simone? Então, ela é um biscoito que é recheado, né? Que ela é cortada no meio e dentro vem um recheio de caramelo. E é típico da confeitaria holandesa, né? Exatamente, é uma das bolachas mais consumidas na Holanda. Se você for para visitar a Holanda, você certamente vai encontrar essa bolacha em várias feiras livres, sendo feitas na hora, para serem consumidas. E aqui na Expo Flora, ela também é bastante procurada, né? É uma receita de família. Exatamente, nós temos uma receita de família, 10 anos atrás nós trouxemos para cá. E agora a gente produz aqui na Expo Flora também, onde é possível consumi-la quentinha. Ó, eu não sei falar o nome dela, mas eu posso provar? Com certeza, por favor. Sou boba nem nada, não sei falar, mas eu vou experimentar, ó. É muito bom. E o que já era bom, conseguiu ficar ainda melhor, com uma cobertura de chocolate. Ainda falando em confeitaria, vamos da torta holandesa ao chocolate suíço. É isso mesmo, para os chocolatras de plantão, uma verdadeira perdição. E ao contrário daqui do Brasil, o chocolate por lá é vendido por pedaços. É uma placa grande com recheio, se quebra no tamanho que a pessoa deseja, do seu apetite e o quanto o olho aguça. Ou seja, para os chocolatras de plantão aqui é uma perdição.
essa é uma perdição. As pessoas chegam aqui e falam, se vocês querem nos engordar, mas a gente já chega gordinho aqui e o prazer é muito maior. Contar um segredo para vocês. Eu sou chocolatra assumida e como a vida de repórter é muito difícil, eu vou ter que experimentar, gente, esse chocolate suíço. Como é bom. Vou ficar por aqui. Nem vou voltar mais, viu? Mariela encontrou outra repórter por aí, que eu vou ficar aqui. Tchau. De volta à realidade, quando o assunto é paisagismo, a Expoflora tira de letra 19 ambientes com projetos paisagísticos e de decoração e trazem como inspiração as tendências da primavera-verão. E o mais legal é que o setor mostra ainda sugestões de como as plantas podem ser usadas em ambientes residenciais. Nosso maior objetivo foi refletir aqui na mostra alguns ambientes da casa e que dentro desses ambientes a gente pudesse ter um pedacinho que que os visitantes pudessem levar para casa, copiar e ter esse jardim em casa também. O desafio foi trazer a natureza para diferentes ambientes. As hortas, por exemplo, continuam em alta, mas ganharam charme com os pneus. O parquinho das crianças ganhou um ar de sustentabilidade. O tradicional plástico dos brinquedos foi deixado de lado e deu lugar ao bambu e às peças de madeira, como o trepa-trepa, por exemplo, a grande estrela do parquinho. E esse clima segue nos outros ambientes também, como no quarto do casal e o espaço gourmet. Tudo aliado ao toque das plantas, da natureza, como em um jardim. A intenção foi que ninguém tivesse desculpa para não ter um jardim em casa. Então, assim, com o tema da sustentabilidade, todo mundo consegue copiar e levar isso para casa, porque o custo não é grande e a manutenção também é muito simples. Neste aqui, por exemplo, a natureza se mistura com o clássico. Até o quadro da Mona Lisa ganhou uma nova versão, a Mona Gata. E o mais interessante é que muitos materiais utilizados por aqui são reaproveitados. Nosso ambiente é o coworking, né? Que é essa moda de escritórios novos que está em grandes cidades, né? Que são pessoas que alugam por um pouco tempo. Então a gente quis, na verdade, tirar um pouco daquele cinza dos escritórios, né? E trazer um pouco de verde para perto. Então o nosso ambiente, a gente traz propostas que podem ser realizadas sim. A gente traz bastante plantas com baixa manutenção e com baixo custo também, né? Por exemplo, a gente usou chão de pallet, então é reaproveitamento. A gente tem a madeira USB, que é uma madeira também de reflorestamento, reutilizável. A gente traz muita planta, como samambaias, cactos, suculentas, tá? A gente tem um contraponto também, que a gente traz um pouco de móveis clássicos para estar quebrando um pouco dessa parte sustentável. Então a gente conseguiu unir o útil ao agradável, eu acho, e com um valor muito baixo. E o setor também apresenta novidades, como esta planta estabilizada, por exemplo. É uma planta que ela cresce normal, só que ela sofre um processo químico que ela para de crescer. Então ela não precisa mais de terra, não precisa mais de água, não precisa mais tomar sol. E com ela a gente consegue introduzir ela em qualquer lugar. Como fazer um terrário. Aqui no caso a gente utilizou nossa parede, que é de tijolo sustentável. A gente criou alguns quadrados e conseguiu colocar ela em placas. E fez um detalhe na parede também que ficou super diferente. Esse outro espaço, acredite, é um banheiro que ganhou o charme de um jardim. Um espaço que foi pensado como um refúgio da vida agitada. Na decoração, uma técnica diferente que já virou tendência, a kokedama. Um jeito mais fácil de se ter um jardim. O método foi utilizado há muito tempo e voltou agora com mais força. O kokedama é uma técnica de você pegar o torrão da terra, suspendê-lo forrado com musgo, né? Arame, passando algumas cordões, seja linha de pescar ou barbantes coloridos. A história dela vem do Japão, de quando na época da guerra os japoneses precisavam, fugindo da guerra, eles precisavam levar seus utensílios, né, com pouca coisa, porque eles não tinham cavalo nem nada. Então eles levavam isso dentro da panela. Então ao chegar em algum ponto de descanso, eles tiravam as mudinhas das plantas frutíferas deles, das panelas, então ficava aquele formato. E eles penduravam isso em árvore.
Só que o tempo passava, essas mudinhas iam secando. Eles entenderam que estava faltando água. Eles pegavam uns musgos que se tinham nos riachos, onde eles paravam, e envolviam o torrão. Né? No outro dia, para levantar a viagem, eles colocavam de novo na panela, seguiam viagem. No outro dia, e penduravam isso em ar para não ficar encostado no chão. Então daí surgiu a ideia de trazer isso como forma de decoração. Neste outro espaço, o colorido das carpas se mistura com o verde da natureza. Já imaginou ter um lago dentro da própria casa? Aqui foi simulado um jardim de inverno. O movimento das águas e dos peixes renova a energia dos ambientes e quem vive nele. Uma proposta que, segundo o paisagista Nivaldo, pode ser levada para qualquer casa. Desmontamos aqui esse ambiente, por exemplo, marcamos segunda-feira, desmontamos o ambiente, na terça-feira segue viagem, todo o material vai diretamente para a casa do cliente e é instalado na casa do cliente até sexta-feira. Criatividade, tranquilidade, a beleza da natureza exposta em um cenário de encher os olhos. Flores, plantas ornamentais trazem cor aos ambientes. Pneus, pallets, vasos de barros, bambus. Opções simples e sustentáveis. Em cada canto um jardim, que também pode ser meu ou seu. Bela matéria, viu, Larissa? Bom, Olambra, né? Cidade das Flores, realmente é uma cidade divina, linda. Eu adoro sempre visitar Olambra. Bom, já estamos na reta final do RF com você. Coloca na tela, então, as participações do dia. Tô curiosa para saber quem mandou a foto aqui, hein? O Sidney Dias, de São João do Piauí. Piauí, beijão para você, Sidney. Abraço para o Rogério, de Salvador, Bahia. Ismael e Natanael, os pequenos lindos, acompanhando o RF com vocês, de São Luís Gonzaga, Maranhão. Um beijão para vocês. O Pedro, de Presidente Dutra, Bahia, ligadinho também no RF com você. Fabiano, de Morungaba, interior de São Paulo. Ótima quarta para você. Para o Francisco, também de Petrolândia, Pernambuco. Beijão. Carlos Pafunso, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço para você, Carlos. Natal e Nathalie, de Timbaúba, Pernambuco. O Brasil inteiro aí participando do RF com você. Fico muito feliz, viu? Amanhã tem mais uma edição. Vamos falar sobre atividade física, Quer ficar com o abdominal trincadinho, quer? Então você não pode perder a edição de amanhã. Fiquem com Deus. Até lá.